E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá iniciar aqui mais uma aula, né? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E a partir de agora a gente vai dar uma revisada aí em alguns assuntos que a gente já viu, beleza? Então passou aí a prova diagnóstica, a avaliação diagnóstica. E agora a gente vai estar revisando um pouco do que a gente já viu e aprimorar ainda mais alguns conhecimentos, né? Então pessoal, o que eu trouxe aqui para vocês hoje é amplitude e média aritmética. Média aritmética a gente já tinha falado, beleza? Só que na aula de média aritmética eu tinha esquecido de falar de amplitude, certo? Esses são dois conceitos que envolvem uma parte da matemática chamada de estatística. E estatística, ela cuida aí dos dados de um conjunto de informações, de pesquisa. Então tudo que se trata nesse meio de informação, de manipulação de dados, de pesquisa, é o lado da estatística, certo? É uma parte da matemática que faz esses estudos. Então, a estatística tem muita coisa para a gente estudar, certo? Muita coisa que é muito interessante. E a amplitude, ela nos diz qual é a diferença entre dois elementos de um conjunto. Eita, professor, como assim? Então, imagine o seguinte, a gente tem um grupo, um conjunto aí de números, certo? De valores que tem significados. E a gente quer saber a amplitude, a diferença entre eles. Exemplo, Fernanda tirou uma nota 6. Depois, na segunda prova, ela tirou uma nota 7. Caio tirou uma nota 3, depois tirou uma nota 8. Wagner tirou 10, depois tirou 3. Vê só, qual foi a diferença de nota de cada aluno? Ou seja, quanto foi que ele aumentou ou quanto foi que ele reduziu? Porque aqui, perceba que houve uma variação de 6 para 7, ela teve uma amplitude de uma nota, ou seja, ela aumentou uma nota. Caio, de 3 para 8, ela houve o quê? Um aumento também. Então, Caio aumentou quanto? Aumentou 5, então teve uma amplitude de 5. Já Wagner tirou 10, depois tirou 7, então ele o quê? Reduziu sua nota. Houve uma diferença na nota. Então ele reduziu quanto? Ele reduziu 7. Então veja, essa amplitude nos dá uma noção do que está acontecendo entre os dados. Então perceba que aqui a amplitude foi 1, que é a diferença do maior elemento pelo menor. O maior elemento é 7, então a amplitude aqui seria 7 menos 6, que daria 1. Claro, aqui a gente está tratando com um grupo bem pequeno de dados, né? Mas aí a gente pode ter uma pesquisa, exemplo, de 5 candidatos a presidente do Brasil. Então, nesses 5 candidatos, aí vai sair as pesquisas, eles querem saber qual a amplitude, qual a diferença entre os candidatos. Quem é que tem mais chance? Quem é que está mais distante? Quem é que está mais próximo? Então, essa amplitude é um conhecimento bem interessante, que envolve bastante as questões também. Então, a amplitude aqui foi 1, a amplitude aqui, o maior elemento é 8, menos o menor, que é 3, então a amplitude foi de 5. O maior elemento aqui, é 10, o menor é 3. Professor, essa ordem aqui, aqui estava 8. Você tem que entender o seguinte, a amplitude é a diferença, a quantia de menos entre o maior e o menor. Então sempre vem o maior depois o menor. Então a amplitude aqui foi 7, beleza? E se eu tivesse um gráfico, professor, assim, e um gráfico de barras, certo? Vou dar só um exemplo aqui, Imagina que aqui seja um gráfico. E essa menor barrinha seria 100 pessoas. A maior deu 350. E essa outra aqui deu 120. Certo? Eu quero saber qual é a amplitude desse gráfico aqui. Qual a amplitude, ou seja, qual a diferença entre o maior e o menor. Quem é o maior elemento? 350. Então, 350. Quem é o menor? 100. Então a amplitude aqui vai dar de 250. A diferença entre o maior e o menor. Beleza? Essa é a ideia de amplitude. Já a média aritmética é também uma informação importante para a gente saber quem é que está no meio. Né? Porque a palavra média já se fala, é algo que está no meio. Beleza? Então a gente tem um conjunto de dados aí, de números, e a gente quer saber qual o valor que está ali no meio, que representa o meio desse conjunto. Certo? Então a gente tem várias médias. E a gente vai trabalhar aqui sobre média aritmética. E a média aritmética, ela é também bem simples de calcular, né? É como é obtida a sua média. Você faz 3 trabalhos, você vai ter 3 notas,
e aí você vai ter a sua média. Então aí a gente utiliza a média aritmética, certo? Aí vê, como a gente calcula a média aritmética? A gente soma todos os elementos do conjunto, ou seja, no caso de 3 trabalhos, a gente vai somar as 3 notas, dividido pela quantidade do total de elementos. Foram quantos trabalhos? Foram 3, então a gente divide por 3. Então foi como eu representei aqui, ó, média aritmética é a soma das notas dividido por 3. Ah, professor, e se tivesse outro trabalho? Então seria 4 trabalhos, né? Então a gente somaria aqui, ó, mais a nota do quarto e dividia tudo por 4, beleza? Tem que se ligar nisso. Se tem 4 elementos, eu somo todos e divido por 4. Se tem 2, eu somo 2 e divido por 2. Então vamos fazer isso com números, né? Então vamos supor aí que Vitor fez 4 trabalhos, né? E ele tirou 4 no primeiro, 5 no segundo, 8 no terceiro e 1 no último trabalho, beleza? Qual vai ser a média, certo? Então a gente vai primeiro, ó, a média aritmética. Vai primeiro somar todos os valores. 4 mais 5 mais 8 mais 1. E vai dividir por quanto? Foram 4 trabalhos, então divido por 4. Então, ó, 4 mais 5, 9, 9 mais 8, 17, 17 mais 1, 18. 18 dividido por 4. Isso vai dar quanto? Vai dar, ó, 18 dividido por 4. Eita. 4 vezes 4, 16, vai restar 2, né? Coloca 0 e vírgula. Quanto vezes 4? 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então aqui vai dar o quê? 4,5. Veja que a média dele ficou em 4,5. Então você pode até pensar, ele tinha até uma nota boa, ó, 8, mas as outras eram uma nota baixa. Então essa nota baixa puxou a média dele, beleza? Então, ó, ele fez 4 trabalhos e ficou com a média de 4,5. Mas aí qual foi a amplitude? Qual foi a diferença entre a menor nota e a maior nota? Que é o que a amplitude quer, né? Amplitude, quem é a maior nota? 8. E quem é a menor nota? 1. Então, a amplitude foi de 7. Ah, professor, ele estaria aprovado porque tirou 7 na amplitude? Não. Isso daqui é só para a gente entender qual foi a diferença de nota. Isso aqui quer dizer que ele houve uma variação muito grande, entendeu? Então, a amplitude ela só serve para a gente ter essa base de diferença entre dois dados. A média já vai nos dar outra informação. A média já nos passa qual o valor que está entre ali o meio do conjunto, beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, agora no final do ano, geralmente surge essa onda aí de Black Friday, né? Que é os descontos que as lojas dão aí para o pessoal poder adquirir um produto. Então vamos simular aqui uma situação. Imagina aí que um celular, ele custava R$700, certo? Custava R$700. A loja foi lá, deu um desconto. E ele passou a custar R$600. Só que ela achou ainda no direito de dar outro desconto e ficou em R$450, beleza? Então vamos imaginar o seguinte: se pega uma pessoa aí desatenta e diz, eu queria saber qual é o preço médio aí desse telefone, porque veja que ele teve uma grande variação entre o maior e o menor, então ele tem que ter um preço médio aí para a gente poder também ter a noção se ele está barato ou se ele está caro, né? Então a gente poderia calcular aqui o preço médio, que é a mesma forma de calcular a média aritmética. Então, ó, vou colocar aqui como sendo preço médio. Aí seria o quê? A soma de todos os valores. Então seria, ó, 700 mais 600 mais 450. Dividido por quanto? Tem quantos elementos? Não tem 3? Então eu divido por 3. Ó, se a gente for fazer esse total aqui, ó, vai dar 1.750, né? Então o preço médio daria aqui 1.750, que iria dividir por 3. Dividido aqui por 3, ó, fica 17, né? Então aqui vai dar quantas vezes? Vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Restaria 2, basta o 5. Quantas vezes 8? 3, 8. 8 vezes 3, 24. Restava 1. Basta o 0 aqui, ó. Quantas vezes 3? 3 vezes 3, 9. Restava aqui 1.
Então veja que sempre, aí aqui não dá, colocava 0 e vírgula, né? Aí 3 de novo. Então perceba que aqui sempre ia ficar 1, né? E aqui sempre ia ficar 3. Mas aí já dá pra gente saber que o preço médio aqui, ó, é 583, certo? Então esse é o preço médio desse telefone aí durante esse período, né? Durante essa variação. Então essa é uma das aplicações da média aritmética. Como também na questão da prova, aí você faz 2 trabalhos e a prova. Então junta a nota dos 2 trabalhos mais a prova e divide por 3. Ah, professor, e se fosse 10 notas? Juntava todas as 10 notas e dividia por 10, beleza? Então esse é o conceito de média. Então a gente já tinha falado sobre isso, essa é uma aula de revisão. Espero que tenha ficado claro. Tenta resolver as questões aí agora e qualquer coisa fala comigo, beleza? Tchau, tchau e até mais.